Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Neves, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como cuidar da nossa saúde dentro de casa. Bom, todo mundo sabe, né? Nós estamos vivendo num momento que é muito difícil, é difícil para mim, imagino que seja difícil para você também, né? E como a gente teve que mudar um pouco os nossos hábitos agora, trazer o trabalho para dentro de casa, né, aumentar talvez a frequência que a gente está realizando as nossas tarefas domésticas, a gente sabe também que isso tudo pode ser muito estressante e desgastante. Então hoje eu trouxe algumas dicas para você, para tornar esse momento um pouco mais tranquilo. Primeiramente eu quero falar o que afeta a nossa saúde. Você já pensou nisso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem alguns fatores que podem comprometer a nossa saúde, né? Quais que são eles? Um ambiente barulhento, móveis inadequados, então um sofá, uma cadeira muito baixa, uma mesa muito alta ou muito baixa, né, que não vão favorecer as nossas posturas. O sedentarismo, né, então atualmente a gente está passando muito tempo sentado, muito tempo deitado, né, então a falta de exercício físico afeta a nossa saúde. Falta de comunicação e interação com as pessoas, uma iluminação inadequada, temperatura muito alta ou muito baixa, então um ambiente, né, que não tem uma boa ventilação, falta de diversificação de tarefas também. Você percebeu que vários desses fatores eles estão dentro das nossas casas? Então, esses fatores também eles podem ser modificados por nós, né, para tornar tudo um pouco mais fácil. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre ergonomia. O que é isso? Bom, ergonomia, a palavra vem do grego. Né? Ergon significa trabalho e nomo significa normas. Então, seriam normas de trabalho. Né? A ergonomia traz pra gente uma interação entre o corpo humano, né, e os sistemas. Então, é como o corpo lida nesses ambientes, né? Então, com tudo que tem dentro dele. Então, a ergonomia vem para trazer mais conforto pra gente, para trazer uma melhor relação entre o nosso corpo e o ambiente. E aí a gente pode realizar adaptações nos nossos ambientes, que é o que a gente vai falar hoje, né, para facilitar a execução de uma tarefa ou de uma atividade. Então, nesse momento de isolamento, como eu falei, né, a gente está passando muito tempo numa mesma postura, ou deitado, né, ou sentado, talvez assistindo uma televisão, vendo um filme, né, fazendo uma leitura. Então, você já pensou que se você estando numa postura por muito tempo, né, uma postura que talvez não seja adequada, que ela pode te trazer alguns problemas? Bom, então aqui a gente tem, olha só, a gente fica assistindo televisão por muito tempo, né, numa postura lá jogado no sofá, jogado na poltrona, né, a gente fica mexendo no celular ou no computador por muito tempo e às vezes a gente não se atenta à postura que a gente está. Né? E o que acontece? Uma postura que ela não é adequada, quando a gente fica por muito tempo ali, né, ao longo dos dias, dos meses, elas podem nos trazer problemas, como dores no corpo, né, como lesões musculares. Então, quais que são os benefícios da ergonomia? Primeiramente, ela vai diminuir a incidência desses problemas, né? Então, como ela vai promover uma melhor interação entre o nosso corpo e o ambiente, né, através de uma boa postura, de uma organização, a gente vai diminuir as dores, diminuir as lesões musculares. Né? Promover também a melhora da função do nosso corpo, assim como a melhora do rendimento, a diminuição do cansaço, então a gente vai ter mais ânimo, mais energia para fazer as tarefas, e então o aumento da produtividade também. Bom, então agora a gente vai dar algumas dicas, né, para você melhorar a execução das suas tarefas no dia a dia. Então, para quem está trabalhando dentro de casa, né, o que a gente pode fazer? Primeiramente, uma organização desse dia, né? Se você puder, dê preferência para trabalhar durante o dia. Mas se você não puder, se tiver que trabalhar durante a noite, não tem problema. Mas garanta uma boa iluminação do ambiente onde você está trabalhando, né, principalmente para não prejudicar a sua visão. Assim como a iluminação, né, a ventilação também é um fator muito fundamental que afeta a nossa saúde, não é? A gente não falou agora há pouco. Então a gente precisa procurar um ambiente bem iluminado e bem ventilado, né, para garantir o nosso conforto durante o nosso trabalho. Para a gente organizar a nossa mesa de trabalho, o que a gente deve fazer? Né? Primeiramente, a gente vai separar todos os materiais que a gente vai utilizar. Tudo que a gente utiliza com maior frequência vai ficar mais próximo da gente. Então, a mesa mais próxima da gente. Né? Tudo que a gente for usar com menos frequência, a gente pode colocar um pouco mais distante. Se eu for utilizar o computador, né, ficar digitando por muito tempo, ou se eu for escrever, utilizar um caderno e for escrever por muito tempo, eu preciso que o caderno ou o computador fique à minha frente, próximo a mim.
Imagina se eu coloco, por exemplo, um desses materiais que eu estou usando com mais frequência na minha lateral. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que virar o meu tronco e ficar o tempo inteiro aqui, ó, digitando, ou o tempo aqui escrevendo. Imagina se eu trabalho 4 a 5 horas por dia e ficar nesse movimento aqui, né? Depois eu vou ter algum problema na minha coluna, né? Alguma dor, possivelmente. Então, sempre colocar material de maior frequência próximo e material de menor frequência mais distante. É muito importante, gente, nós falamos de pausas. Às vezes a gente trabalha esse período de 4, 5, 6 ou mais horas por dia, então a gente tem que fazer uma pausa. Quais são os benefícios desse tempo? Diminuição do estresse, aumento do foco naquela tarefa, que você está fazendo, aumenta a criatividade e a produtividade. E é muito importante a gente fazer uma pausa, mas não só parar de fazer o trabalho e ficar na cadeira esperando esse tempo passar. É importante que a gente se movimente. Por que isso? Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Pega seu dedo indicador e vira ele para trás. Olha só, pode virar. O que vai acontecer? Ao longo do tempo que eu estou estressando esse dedo aqui, essa articulação, tá doendo? Tá doendo aí? Pois é. E ao longo do tempo, olha só, ele vai ficando branco. Ó, ele tá perdendo a coloração. O que isso significa? Que a minha circulação tá ruim. Aí quando eu pauso, eu paro esse movimento, nossa, eu volto, aposto que a primeira coisa que você fez foi isso aqui, ó. Movimentar a mão. Não foi? Por quê? Porque o movimento vai ativar essa circulação. Então, ó, agora já não tá doendo mais. Então aí eu vejo os benefícios do movimento. Então, se você ficar só o tempo todo sentado, isso vai ser prejudicial à sua saúde, né? Então, se movimente, ande, vá beber uma água, vá ao banheiro também, né? Cuide da sua saúde nesse momento. Bom, então a primeira dica de posicionamento que eu tenho para falar é como se sentar da maneira mais adequada possível, né? Então, primeiramente, a gente vai posicionar o bumbum lá no fundo da cadeira, bem rente ao encosto. Depois, a gente vai apoiar as costas inteiras na cadeira. Em terceiro, que não é muito comum de ser falado, mas é muito importante, é manter um espaço entre a parte posterior aqui do seu joelho, a parte de trás do seu joelho, manter uma distância com a cadeira. Por quê? Porque se eu manter a parte de trás do meu joelho pressionada ali a minha cadeira, o que acontece? Atrás do meu joelho eu tenho artéria, eu tenho veia, eu tenho todo o meu sistema circulatório passando ali, né? E como vocês viram aqui no meu dedo, se eu fico pressionando por muito tempo, a circulação ali, ela vai estar prejudicada. Então vai dar dormência, né? Você pode ter algum sintoma. Depois ela volta ao normal a circulação, mas se você manter pressionado por muito tempo, né, ao longo dos dias, isso vai trazer um prejuízo para a sua saúde. Também manter os pés posicionados no chão. Ah, Amanda, mas eu sou pequena, né? A minha cadeira é muito alta e meus pés não encostam no chão. Não tem problema, a gente tem aqui as opções de apoio para os pés, né? Que pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa organizadora que você vire ela de cabeça para baixo. Qualquer superfície onde você coloque e os seus pés fiquem apoiados. Seus pés não podem ficar soltos no ar, tudo bem? Bom, para quem vai utilizar o computador, né, a dica de posicionamento. O mais importante, o que? A tela, né? A tela do computador, ela deve ficar ao nível dos meus olhos. Então, se a tela do seu computador, ela for muito alta, né, se eu tenho que ficar assim, ou se ela for baixa e você fica assim, né, você vai acabar estressando aqui a sua cervical, né, e os seus ombros. Então, é importante fazer o quê? Se sua tela for muito baixa, né, colocar um apoio nela, né, por baixo. Então, pode usar livro, catálogo, caderno, o que você tiver em casa, né, que você possa colocar por baixo do seu notebook ou da tela do seu computador, que possa elevá-lo. Manter o cotovelo a 90 graus e manter os ombros relaxados. Isso principalmente se você colocar numa mesa mais alta, né, o seu computador, você vai ficar assim, vai tensionar aqui toda a sua musculatura e você vai ter que elevar os seus ombros, né? E aí a gente vai acabar com mais problemas. Então, procure sempre estar com o ombro relaxado, né, e o cotovelo com esse grau aqui, ó, 90 graus, ok? Bom, a dica de posicionamento para quem vai escrever, né? Não vou usar o computador, mas eu vou ficar escrevendo, anotando coisas importantes. Então, o posicionamento na cadeira, ele é o mesmo, né, do computador. E ele é muito importante, porque ele vai garantir que você fique com a postura ereta, né, e não se curve demais para escrever. E é o mais importante, né? Porque tem pessoas que escrevem parecendo que estão guardando um segredo, né? Então, vou escrever assim, ó. Não é o ideal, né, gente? Porque acaba que isso ao longo dos dias e ao longo do tempo pode, né, nos causar dores. Então, posicione-se na cadeira de forma correta, né? E escreva da forma mais ereta possível. Tudo bem?
Bom, a gente vai falar um pouquinho também agora da ergonomia nas tarefas domésticas, né? Então, esfregar um chão, varrer a casa, passar uma roupa, estender a roupa e lavar a louça. São tarefas que às vezes a gente não presta muita atenção nas nossas posturas, né? Mas que é muito importante. Bom, então, primeiramente, varrer a casa, né? Se você puder, não precisa comprar, tá? Mas se você puder, tiver em casa, escolha um cabo que seja mais longo, porque esse cabo mais longo vai te ajudar a manter a postura reta para varrer. Mas se você não tiver, não tem o menor problema, porque esses instrumentos eles já têm um tamanho padrão, né? Que já permite que a gente faça essa atividade de uma postura ereta. O que falta na gente é criar o hábito, né? Porque geralmente a gente se curva muito para varrer a casa. E a segunda coisa é que se você for limpar, por exemplo, uma superfície como embaixo da cama, embaixo de um móvel, né, que exige que você tenha que abaixar, não tem problema nenhum abaixar curvando a coluna. Mas o que a gente fala da alternância entre curvar a coluna e na outra vez agachar, né? Não somente agachar todas as vezes, até porque tem gente que eu sei que provavelmente tem dor no joelho, né? E não só curvar a coluna todas as vezes. Então fazer aí uma alternância, né? Uma vez eu curvo a coluna, outra vez eu agacho usando o joelho, tudo bem? Bom, para lavar a louça, ou também qualquer outra atividade que exija ficar em frente a uma pia, né? Às vezes eu vou lavar alguma roupa na mão, por exemplo. Então você fica em frente à pia na postura ereta, né? Evite ficar curvando demais o tempo todo a coluna ou dobrando demais o joelho. Fique na posição mais ereta possível, tá bom? E aqui o que a gente fala para tirar a sobrecarga, né, do nosso corpo? Utilizar um apoio para o pé. Só que ao invés de lá igual no computador, enquanto você está sentado na cadeira, né, utilizar o apoio para os dois pés, você vai utilizar em um só, para a gente tirar um pouco dessa sobrecarga. Então, mantém aqui, ó, um pé apoiado e você vai fazer o quê? A alternância desses pés. Passou um pouquinho de tempo? Troca para o outro pé, né? Passou o tempo? Volta. Então, durante aquela atividade que você está ali fazendo, talvez durante 1 hora, a cada período de tempo você vai revezar o apoio dos pés, para aliviar essa sobrecarga. Tudo bem? Bom, esfregar o chão. A postura de esfregar o chão, ela é a mesma, né, de varrer a casa, né, para pegar no esfregão ou para pegar no rodo. Qual que é a nossa dica adicional aqui? Porque muitas das vezes a gente vai, né, limpar o chão, a gente pega o balde, leva o balde para o ambiente, vai lá, coloca o pano, né, dobra o pano, né, torce, aí volta para o rodo e faz esse movimento o tempo inteiro. Como é que a gente pode minimizar o desconforto nessa atividade, né? Pegar o balde e colocá-lo em cima de um banquinho ou de uma cadeira, para que você não tenha que o tempo todo ficar descendo para pegar o balde, torcer e ficar curvando e voltando sua coluna, curvando e voltando, né? Não tem nenhum problema realizar o movimento de curvar a coluna, tá, gente? É importante a gente ressaltar aqui, porque esses momentos, eles são naturais, a gente tem que fazer o tempo todo mesmo. Só que o que acontece? Às vezes a gente está ali, é uma atividade desgastante, que você vai ficar horas fazendo durante muitos dias, é importante ter esses hábitos para a gente se proteger, tudo bem? Bom, passar uma roupa. O mais importante para passar a roupa é a gente observar a altura da tábua, né? A tábua não pode nem ser muito alta, né? Porque assim você vai ter que ficar com seus ombros lá no alto, e aí vai acabar dando problema, né? Nem muito baixa, porque assim você vai ficar com uma curvatura da coluna ali o tempo todo naquela atividade e estressando a sua musculatura. Então, o ideal é que essa tábua, ela tenha a altura ali mais ou menos do seu quadril, onde você vai ficar com seus braços esticados, talvez só tenha que fazer o quê? Dobrar um pouco o cotovelo para passar roupa, né? Mas a sua coluna fica ereta, tá? E aqui a gente também faz uso do caixotinho lá do apoio para um dos pés, né? E ir alternando para diminuir a sobrecarga no seu corpo ao longo do período que você vai ficar realizando essa atividade. E para pendurar roupa? Para pendurar roupa, se você tem um varal de chão, já não vai ter tanto problema, né? Já é um varal de uma altura muito boa. Mas se a gente, por exemplo, aqui tem um varal de corda, o que você faz? Né? Se você puder, amarra esse varal numa altura mais baixa, para que você não tenha que ficar elevando seu ombro tão alto para pendurar roupa. Né? Então, o que a gente pode fazer? Na sua posição de pé, tenta amarrar o varal na altura dos seus olhos, porque assim você não vai ter que levantar tanto os seus braços para pendurar essa roupa. E aqui também vale a dica que a gente usou para lavar o chão. A gente colocar um balde, porque geralmente a gente coloca a roupa dentro do balde, né, para levá-la pro quintal, para pendurar a roupa. Então pega esse balde cheio de roupa e coloca em cima de uma cadeira para facilitar também que você pegue a roupa e pendure. Bom, então aqui fica a minha mensagem, né, positiva de que tudo vai melhorar. Espero que todo mundo fique bem, se cuide, cuidem dos outros, né, que tudo isso vai passar logo. Muito obrigada!